Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, um comentário completo sobre os indicados ao BAFTA 2024 em um dos maiores absurdos que eu me recordo quanto à lista da Academia Britânica. Porque a Academia Britânica, e eu tô falando isso já há algumas temporadas, é uma academia que tem vergonha de colocar todos os seus membros para votar em todas as categorias. Eles querem se blindar de críticas falando o seguinte, como já falaram, que essa é a lista mais diversa de toda a história do BAFTA. Vários filmes são reconhecidos. Se todos os membros do BAFTA votassem, como votam na categoria de melhor filme? E em melhor filme dá pra ver que Anatomia de uma Queda é Prestigiados, Rejeitados, Assassinos da Lua das Flores, Oppenheimer e Pobres Criaturas. São os 5 filmes preferidos da Academia Britânica. Tirando essa categoria, indo pra direção e atuação, você tem um comitê, um júri. E aí esse júri dá conta do que deve ser indicado pro BAFTA para se blindar de críticas e para falar o seguinte: todo mundo aqui tem chances iguais, todo mundo pode ser reconhecido na premiação. Qual o método que o júri adota? Qual o processo de seleção do júri? Quantas pessoas fazem parte do júri? Na primeira época do júri, 12 pessoas se reuniam numa sala para decidir quem entrava na lista de indicados ao BAFTA. Então veja, essa lista é aquela lista da falsa sensação de diversidade. Por quê? Porque a Academia Britânica ela usa isso como blindagem para críticas. Se todos os membros da Academia Britânica votassem, a lista seria completamente diferente. Além disso, eles conseguiram a proeza de fazer uma long list coerente, perto do que estava sendo realmente discutido na temporada, um que outro snob, como Charles Melton para ator coadjuvante, o que acontece todo ano, mas mesmo assim, a lista final de indicados ela é uma das piores que eu posso imaginar em várias categorias pelo que estava na long list, em que aí o júri do BAFTA diz, precisamos dar espaço para produções britânicas, para filmes menores, independentes, gerar visibilidade, querendo mostrar que o BAFTA assiste muitos filmes. Nunca houve um trabalho de conscientização de votação para todos os membros da Academia Britânica. Não, isso fica a cargo de um júri. Se você conhece o método de seleção do BAFTA, eu acho que a possibilidade de ficar revoltado é muito grande. Só que aí, para se blindar de críticas, quem não acompanha o processo, não sabe nada do júri, pensa, não, o BAFTA é assim mesmo, a Academia Britânica mudou, a Academia Britânica realmente está considerando mais filmes, o que é uma falácia. Então é a falsa lista da diversidade. Uma premiação que consegue colocar Assassinos da Lua das Flores na categoria principal e retira de consideração a Lily Gladstone para melhor atriz, o que eu considero que é absurdo. Aí você pergunta, mas por quê? Ela não poderia entrar pelo júri? Ela não esteve entre as 3 mais votadas. Poderia muito bem entrar pelo júri, só que para o júri você precisa fechar com filmes britânicos, então tem que ter uma cota de filmes britânicos indicados, produções independentes indicadas. Assassinos da Lua das Flores é um filme do Scorsese, de 200 milhões de dólares, da Apple, Estados Unidos. Não, deixa ela. Ela não é boa o suficiente para entrar para consideração do júri. Isso é um absurdo sem tamanho. Se todos os membros do BAFTA fossem votar, a lista seria completamente diferente. A Academia Britânica, repito, já disse isso em outras temporadas, ela tem vergonha de expor o que os membros do BAFTA pensam. Porque se os membros do BAFTA fossem fazer uma lista, essa lista seria totalmente diferente, exceto melhor filme, categorias técnicas, seria uma lista totalmente diferente dessa que é apresentada aqui. Então é muito bonito colocar na nota de imprensa do orgulho da lista, da seleção de filmes. Mas quem que fez essa seleção de filmes? Nas principais categorias ali são 3 mais votados e 3 seleções do júri. Você vai expor como é que o júri trabalha? Não, né? Por quê? Porque tem vergonha também do método do júri. Então o BAFTA ele conseguiu a proeza de, a partir de uma boa long list, selecionar algumas indicações que são inacreditáveis. Inacreditáveis. Eu vou comentar sobre todas as categorias a partir de agora, depois a gente volta na categoria de melhor filme também. Bom, vamos começar com a categoria de melhores efeitos visuais, em que tivemos O Criador indicado, Guardiões da Galáxia Volume 3, Missão Impossível, 7, Napoleão e Pobres Criaturas. Se você pega para filmes que estavam em discussão na temporada, tinha uma campanha tardia para Godzilla Minus One, e essa campanha tardia eu acho que acabou sendo bem importante para não consideração em muitas outras premiações, incluindo o BAFTA. Então, a partir da long list do BAFTA, é uma lista um tanto quanto coerente, sendo que
eu penso que existia um espaço para colocar Homem-Aranha através do Aranhaverso, só que a animação precisa correr a maratona em dobro, como eu falo, e além disso, um filme que foi prestigiado no Oscar, na pré-lista, foi Sociedade da Neve, que não recebeu o mesmo prestígio do BAFTA. Para a categoria de melhor som, nós tivemos uma lista também bem previsível. Eu só faço um adendo de que, na minha opinião, o melhor trabalho de som da temporada você teria que colocar para consideração Zona de Interesse, que está indicado, e teria que colocar para consideração The Killer, o assassino, que acaba ficando com campanha para essa categoria, para trilha também, o que é difícil. Mas então, Zona de Interesse indicado, Oppenheimer indicado, Missão Impossível, Maestro, que já era aguardado, e Ferrari também. Um snob importante é de Assassinos da Lua das Flores, aqui nessa categoria, que não era prioridade, mas eu acho que era esperado. Ferrari com prestígio nessa categoria, e daria para citar também que existia uma confiança da Warner na indicação de Barbie. Missão Impossível meio que pega aquela vaga tradicional de um filme de ação para a categoria de melhor som, e desde que, especialmente no Oscar, você tem de novo a reunificação, mixagem e edição, que eu acho uma pena, as campanhas elas estão bem fortes assim para lidar com toda a experiência sonora, às vezes levando muito mais em conta o processo de edição como destaque, até para falar da importância da edição de som também. Então é uma lista que você não tem Assassinos da Lua das Flores, mas tem aquele filme que acaba se tornando uma opção bem importante para ação com um grande trabalho, que é Missão Impossível 7. Para a categoria de melhor maquiagem e penteado, Assassinos da Lua das Flores indicado, categoria sem surpresas, Maestro, que tem aqui a sua melhor chance, inclusive, de prêmios na temporada, no geral, na minha opinião, prestígio para Napoleão, e eu destaco isso na minha crítica, também sobre o refinamento técnico de Napoleão, Oppenheimer e Pobres Criaturas. Então veja, nas listas de categorias técnicas você vê a preferência do BAFTA, e era uma preferência que ela estaria representada também nas categorias de atuação e direção se não fosse esse bendito júri. Outra categoria sem grandes surpresas é design de produção, em que nós tivemos Barbie indicado, Assassinos da Lua das Flores, Oppenheimer, Pobres Criaturas, e no que eu vou considerar a indicação surpresa é Zona de Interesse, porque não tem essa mesma visibilidade dos 4 filmes anteriores, teve uma campanha diferente, foi muito bom ver que para o BAFTA, pelo menos, existiu esse prestígio para a Zona de Interesse. Quem sabe ficou faltando a indicação principal para melhor filme. E aí entra naquele argumento também do que o júri acaba salvando de Zona de Interesse, que não acaba respaldando para Assassinos da Lua das Flores, que aparece na categoria principal. Mas é uma grande nomeação aqui para design de produção. Na categoria de figurino, outra indicação para Barbie, também muito relevante na temporada, Assassinos da Lua das Flores, trabalho excepcional da Jacqueline West, Napoleão prestigiado mais uma vez, com méritos inclusive, Oppenheimer e Pobres Criaturas. No geral, nessa categoria, pensando em campanhas, 2 filmes tiveram um alcance muito forte, 2 filmes da Warner nesse final de temporada. Os filmes foram Wonka e A Cor Púrpura, limitados, quem sabe, pela janela de lançamento. Isso acabou afetando a campanha do BAFTA e acaba afetando também, quem sabe, uma visibilidade para o Oscar. Mas um outro filme, que era um filme que acabou fazendo uma campanha bem destacada para essa categoria, foi Maestro, e Maestro acabou não aparecendo na lista final do BAFTA. A indicação de Anatomia de uma Queda para a categoria de montagem mostra o grande prestígio desse filme da Justine Triet na Academia Britânica, o que é um mérito também, e aí chega a hora de falar que, pessoal, a França ela jogou no lixo a possibilidade de ter um Oscar de melhor filme internacional com Anatomia de uma Queda. É impressionante o erro da comissão francesa nessa temporada, porque é um filme super prestigiado. O BAFTA mostra isso, as indicações pro Oscar devem mostrar isso também. Então, para melhor montagem, Anatomia de uma Queda, Assassinos da Lua das Flores, Oppenheimer, Pobres Criaturas e Zona de Interesse também, super prestigiado aqui. Para o BAFTA existia uma campanha bem grande para a Ferrari, na ideia de que o BAFTA poderia realmente abraçar a Ferrari, e Barbie também, e Barbie acaba ficando fora da categoria de montagem. A categoria de fotografia, mais uma vez, mostra as preferências do BAFTA. O BAFTA gosta de Assassinos da Lua das Flores, o BAFTA gostou de Maestro, do Bradley Cooper, de Oppenheimer, de Pobres Criaturas e de Zona de Interesse. Saltburn poderia aparecer nessa lista, quem sabe, mas de todas as categorias do BAFTA, eu penso que essa foi a que conseguiu unir os 5 principais concorrentes da temporada e que o Oscar poderia muito bem
simplesmente indicar esses 5 filmes também sem surpresa alguma. Muito bacana ver o Lucas Stahl de Zona de Interesse com essa indicação também, porque é uma das grandes fotografias da temporada e, como eu disse, o prestígio para Maestro, que a Academia Britânica então dá um suporte bem importante. Para o prêmio de elenco, eu lembro que existe aí uma interferência do júri, já é aquele filme que você, né, tem seleções que passam pelo crivo do júri, como All of Us Strangers, indicado. Aí você vai ter Assassinos da Lua das Flores, que é prestigiado pelo BAFTA e não pelo júri em outras categorias. How to Have Sex, Os Rejeitados e Holdovers e Anatomia de uma Queda. Então, para casting, para direção de elenco. Para trilha sonora original, nós tivemos Assassinos da Lua das Flores, Robbie Robertson muito bem, Ludwig Göransson por Oppenheimer, Pobres Criaturas indicado, Saltburn, que tem um trabalho técnico bem relevante, e eu pensei que Saltburn no BAFTA seria mais reconhecido inclusive. E uma excelente menção para Homem-Aranha através do Aranhaverso. Para o Oscar, eu penso que a trilha de Zona de Interesse de Micallef vai ser considerada e que aqui a lista do Oscar poderia ser Assassinos ao Lado das Flores, Oppenheimer, Pobres Criaturas, Homem-Aranha através do Aranhaverso, tira Saltburn e coloca Zona de Interesse. Fecha aqui uma lista que eu considero uma lista bem importante para a categoria de trilha sonora original. Aí vamos começar a falar sobre o processo do BAFTA no geral. Por exemplo, categoria de melhor ator coadjuvante. Robert De Niro por Assassinos ao Lado das Flores, Robert Downey Jr. por Oppenheimer, Ryan Gosling por Barbie. São os 3 grandes nomes da temporada, o que nos leva aos complementos da lista, como por exemplo o Jacob Elordi por Saltburn, e 2023 foi um ano muito importante para a carreira do Jacob, eu falei isso na minha crítica de Saltburn e de Priscila. Uma excelente menção também para o Paul Mescal por All of Us Strangers e para o Dominic Sessa por Os Rejeitados. Então é uma lista que aqui para ator coadjuvante, se você pega o que a long list oferecia, ok, teve aquele snob do Charles Melton que eu citei, mas é uma lista que ainda assim consegue trazer nomes bem importantes. Deixa de fora outros nomes da temporada, Sterling K. Brown por American Fiction, os 2 atores de Pobres Criaturas, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, já é algo controverso. Sabe, já é algo que você pode questionar, mas está dentro daquela questão do júri, valorização aqui para Saltburn, All of Us Strangers, e adiciona um outro nome que é para o Dominic Sessa, quem sabe para usar o BAFTA como uma plataforma para visibilidade. Passando para a categoria de melhor atriz coadjuvante, Emily Blunt por Oppenheimer, a Danielle Brooks por A Cor Púrpura e a Da'Vine Joy Randolph por The Holdovers são 3 dos nomes mais comentados na temporada, o que nos leva para complementos, né, para quem o júri adiciona nessa categoria, que é a Claire Foy por All of Us Strangers, a Sandra Hüller por Zona de Interesse, excelente menção para a Sandra Hüller aqui, e a Rosamund Pike por Saltburn, entrando nessa questão de visibilidade para o caso de All of Us Strangers, e Saltburn também das produções britânicas, e que pode fechar para a Zona de Interesse com o prestígio de Zona de Interesse também, que afinal de contas é o indicado do Reino Unido ao Oscar. Então aqui, nesse caso, as 3 indicações do júri para visibilidade para as produções britânicas. Se todos os membros do BAFTA votassem nessa categoria, a lista seria bem diferente, por sinal. Passando para a categoria de melhor ator, Bradley Cooper por Maestro, Colman Domingo por Rustin, Paul Giamatti por The Holdovers, o Barry Keoghan por Saltburn, Cillian Murphy por Oppenheimer, Theo Yo por Vidas Passadas. Proposta agora de reflexão no geral, que eu coloco para consideração, é que o Cillian Murphy, o Paul Giamatti e o Bradley Cooper foram os 3 nomes mais votados, e que Colman Domingo, Barry Keoghan e Theo Yo são nomes que entram por conta do júri. Então o júri, nesse caso aqui, ele adota, por exemplo, para esnobar o Leonardo DiCaprio e para tirar, por exemplo, o Jeffrey Wright, essa questão de visibilidade de produções britânicas, produções independentes ou que não têm um alcance tão grande. Menções importantes, por exemplo, para tentar fortalecer o Colman Domingo por Rustin já nesse final de temporada. Então a gente vai descobrir nas nomeações para o Oscar também tudo isso. Mas é interessante notar como o BAFTA traz um prestígio bem importante para o Bradley Cooper.
né, como o BAFTA cria esse suporte para o Bradley Cooper, ou seja, os britânicos compraram a vibe de Maestro. O que acontece na categoria de melhor atriz para mim é inacreditável. A Vantage Barrino por A Cor Púrpura, Sandra Hüller excepcional por Anatomia de uma Queda, Carey Mulligan por Maestro, a Vivian Oprah por Rye Lane, Margot Robbie por Barbie, Emma Stone por Pobres Criaturas. Eu não acredito que a Margot Robbie entraria por Barbie por causa do júri. E aí eu começo a considerar quais são os três nomes mais votados. Será que os três nomes mais votados foram Emma Stone, Margot Robbie e Carey Mulligan por Maestro, considerando Maestro? Mas eu não consigo ver uma Sandra Hüller fora, por exemplo, da lista de mais votadas por Anatomia de uma Queda, que é fantástico. E que está indo muito bem, está sendo super reconhecido, incluindo no próprio BAFTA. Então essa lista de atriz ela vai deixar algumas dúvidas quanto à composição no geral. O que é inacreditável é você tirar de consideração o nome da Lily Gladstone, porque precisa dar visibilidade justamente para obras menores, independentes, e criar essa diversidade, essa falsa diversidade na lista, como eu expliquei, porque o BAFTA, ele provavelmente nomearia Leonardo DiCaprio com a quarta vaga, quem sabe, e a Lily Gladstone, quarta, quinta ou sexta vaga, se fosse o caso. Ela não entrou nas 3 mais votadas. Outro ponto que eu queria mencionar aqui, prioridade do voto. Se você sabe, participa do comitê de atuação, que você não vai indicar 6, você, quem sabe, coloca os 2 nomes mais fortes da temporada e tenta usar o teu voto como um voto útil para um outro nome. Então isso é muito difícil, porque o comitê de atuação não tem controle das 6 indicações. São 3 indicações pelo comitê e 3 indicações por um júri, e aí esse júri precisa olhar para a lista e falar, não, nós precisamos criar uma lista que acabe adicionando diversidade, que acabe adicionando uma produção britânica, pelo menos. Aí gera essa questão do BAFTA, que tem vergonha dos seus membros. Se o BAFTA não tivesse vergonha dos seus membros, não precisaria de júri algum. Categoria de melhor roteiro original, que era uma categoria que eu aguardava bastante. Anatomia de uma Queda, prestigiado. Barbie, que no Oscar entra como roteiro adaptado, tem indicação para roteiro original na Academia Britânica. The Holdovers, Os Rejeitados, Maestro e Vidas Passadas. Eu acreditava que para essa categoria o BAFTA, quem sabe, poderia dar um suporte para Saltburn. Air teve uma campanha para roteiro original também. Então Air, aliás, é um desses casos de campanha que a gente vai discutir depois mais sobre isso. É um filme que não consegue sustentação. Roteiro adaptado, All of Us Strangers, prestigiado. American Fiction, prestigiado, Oppenheimer, Pobres Criaturas e Zona de Interesse. Aqui vem um snob que é alarmante, levando em conta o processo de seleção dos roteiristas, que é para Assassinos da Lua das Flores. Talvez, eu acredito, por uma rejeição do comitê de roteiristas da Academia Britânica ao que o Scorsese faz para transformar o texto quanto à perspectiva. Especialmente se você leva em conta o livro do David Grann pro filme. Então existe uma mudança do ponto de vista da narrativa. O Scorsese fala muito sobre isso para gerar visibilidade para a comunidade Osage, ao invés de lidar com toda a questão do FBI. Então coloco também aqui como algo importante um snob bem considerável aqui para Assassinos da Lua das Flores. E aí não é um snob que leva em conta júri, também como nas categorias de atuação. Senhoras e senhores, categoria de diretor. Andrew Haigh por All of Us Strangers, Justine Triet por Anatomia de uma Queda, Alexander Payne por The Holdovers, Bradley Cooper por Maestro, Christopher Nolan por Oppenheimer, Jonathan Glazer por Zona de Interesse. Quem é que tá faltando nessa lista aqui? Nessa lista tá faltando um senhor chamado Martin Scorsese, e eu acredito que se você ligar nesse momento para a casa do Bradley Cooper e informar o Bradley, você está indicado ao BAFTA, e o Scorsese não está indicado ao BAFTA por Assassinos da Lua das Flores, vai existir um constrangimento, eu acho, no Bradley, porque o trabalho do Scorsese não ser reconhecido é beiro inacreditável. Para indicação, tá? Eu tô falando muito na temporada que existe uma conjuntura armada para só indicar o Scorsese nas premiações e não considerar os filmes do Scorsese como vitoriosos. O que o BAFTA faz é uma prova disso também. Só que num nível extremo de colocar na long list, não colocar para nomeação para diretor.
eu não sei se o júri do BAFTA ele se sente prestigiado com a lista final que é criada aqui. Não ter Martin Scorsese nessa lista é absurdo. O que o BAFTA precisa? O BAFTA precisa de uma diretora indicada, Justine Triet. O BAFTA precisa dar visibilidade para produções britânicas, All of Us Strangers, e acaba dando esse prestígio também para a zona de interesse. Mas essa é a lista que representa a Academia Britânica de fato? Ou é uma lista para repercutir na imprensa e falar que olha como o BAFTA assiste muitos filmes e olha como o BAFTA está fazendo tudo diferente? Então é bem problemático isso, eu coloco mais uma vez aqui para análise. Para melhor animação, O Menino e a Garça, do Miyazaki, Fuga das Galinhas 2, que eu tinha mencionado o prestígio na comunidade britânica desde o Festival de Londres, Elementos e Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Documentário, a gente vai ter também alguns documentários bem relevantes no contexto da temporada, 20 Dias em Mariupol, que é um dos preferidos nesse circuito, American Symphony, Beyond Utopia, Still, esses 4 mencionados são também os 4 de maior visibilidade até esse momento. Vamos ver, eu tô curioso para a lista do Oscar de documentário. E fechando, Wham! De Chris Smith, também indicado para melhor documentário. Melhor filme em língua não inglesa, aí mais uma vez provando o prestígio de 20 Dias em Mariupol, tem Anatomia de uma Queda, tem Vidas Passadas, finalmente o reconhecimento para a Sociedade da Neve, que apareceu muito nas pré-listas do Oscar, e Zona de Interesse também, fechando. É uma produção britânica? É, mas é um filme em língua não inglesa. Para a estreia de roteirista, diretor ou produtor britânico, tivemos mencionados aqui Blue Bag Live, profissionais também de Bobby Wine, Earth Mama, How to Have Sex, que tem crítica no canal, e de Is There Anybody Out There também. Para melhor filme britânico, aí é uma categoria que o BAFTA poderia celebrar, poderia usar realmente, olha, vamos usar essa categoria aqui para celebrar o cinema britânico. Existe isso. All of Us Strangers, How to Have Sex, Napoleão, indicado, The Old Oak, Pobres Criaturas, Rylane, Saltburn, Scrapper, Wonka, Zona de Interesse. É uma grande lista de indicações e poderia ter esse alcance, e a gente sabe como o BAFTA hoje parece tirar prestígio dessa própria categoria por conta do júri. Chegando na categoria final, mais uma vez o BAFTA amou Anatomia de uma Queda. O BAFTA deu um suporte muito forte para The Holdovers. Também o BAFTA deu um suporte muito grande, vide categorias técnicas para Assassinos da Lua das Flores, que é esnobado por conta do júri. Em outras categorias você não tem Scorsese indicado no BAFTA. O BAFTA indica Oppenheimer, muito prestigiado e favorito no contexto, e também Pobres Criaturas. Se todos os membros votassem para todas as categorias, se os comitês tivessem participação decisiva em todas as categorias, esses filmes aqui seriam mais citados. Pobres Criaturas apareceria em ator coadjuvante. Assassinos da Lua das Flores apareceria em atriz e ator. Só que isso não acontece. E não acontece por um pensamento muito, muito, muito mal arquitetado do BAFTA de gerar uma lista sem críticas para uma nota de imprensa, não falar de o BAFTA so white, de não gerar nada disso, mas de você questionar o método. Será que isso é o que a Academia Britânica pensa? E eu garanto, não. Essa lista não representa o BAFTA, não representa a Academia Britânica. É uma lista para evitar polêmica, para gerar falsa sensação de diversidade, quem sabe para gerar apenas um conforto no discurso também. Certo, pessoal? Obrigado pelo carinho, pela atenção em mais esse vídeo. Vamos continuar discutindo sobre o BAFTA em lives. Até mais, tchau!